Outro ponto que também eu vi que foi tratado em redes sociais, né, inclusive por um atleta, compartilhado por outros. Atleta eu digo no bom sentido da palavra, né, porque em algumas situações a gente não pode chamar de atleta. Com relação à concentração, que inclusive dizendo que na véspera da final não houve concentração. Então é importante que a gente fale isso também. Os torcedores, acompanhados pelas redes sociais, e todos os jogadores sérios podem confirmar isso, que durante todo o campeonato, à exceção acho que do primeiro ou segundo jogo, os jogadores se concentraram nos melhores hotéis da cidade, que é um parceiro nosso. Dormiram no hotel, almoçavam, jantavam, tomavam café com uma ótima alimentação, né? O que acontece? Isso, claro, é uma parceria com o hotel, isso gera um custo tanto para o hotel quanto para o clube, para deslocamento, essa coisa toda, né? Na véspera da primeira partida da final do segundo turno, eu antecipei a concentração para após o treino da manhã do sábado, e de lá eles já foram direto para a concentração, onde a partir daí fizeram o seu almoço, o lanche da tarde, o jantar, o lanche da noite, o café da manhã do dia seguinte, o almoço do dia seguinte e o lanche da tarde do dia seguinte. Tudo isso para não ter desculpa de problemas no desempenho dentro de campo. Por quê? Porque lá no primeiro jogo contra o São José, a desculpa é que a concentração foi feita num lugar que não era devido, a alimentação não foi a melhor, o tempero do cozinheiro não era o melhor. Eu digo porque os mesmos atletas que puxavam esses movimentos eram que reclamavam disso em todos os momentos. Então procurei dar todas as condições e demos para evitar qualquer tipo de problema. Qual foi o resultado do primeiro jogo? Quem lembra daquele primeiro tempo maravilhoso, né? Então toda a condição foi dada e tivemos aquele primeiro tempo maravilhoso. Então eu vi o quê? Concentração não é o que vai resolver. O que vai resolver é a vontade. O custo já lá em cima, o campeonato estendido mais do que poderia. O que eu resolvi fazer para o segundo jogo? Decisão pessoal minha. O segundo jogo, o jogo era às 19 horas, 20 horas, se não me engano, 19h30, né? Não vai ter pernoite no hotel. Se apresentam para a concentração às 9 da manhã, tomam um café, descansam nos quartos, almoçam, vão para os quartos, fazem o lanche da tarde e vão para o jogo, né? Porque no primeiro jogo, a concentração desde o almoço do dia anterior foi aquela lástima, então não é a concentração que vai resolver. E eu acho que foi a melhor medida, né? Porque nós tivemos a vitória no segundo jogo e tivemos o título. E aí o jogador vai para uma rede social, um irresponsável desse, dizer que não teve concentração. Agora, ocorre que para alguns jogadores, né, eu acho que a carapuça serve. Inclusive o ato falho faz ele dizer isso. Porque a concentração ela se torna o único meio de efetivamente ele se concentrar para o jogo. Porque não poucas vezes recebemos ligações do local onde estava hospedado, do horário de barulho, das companhias ou das situações de desrespeito até no próprio ambiente lá onde estava hospedado. Então acho que pelo próprio ato falho, se não houver o pernoite vigiado pela comissão técnica, ele não consegue ter um bom desempenho. E acho que os números falam por si. Esse mesmo jogador que falou isso, teve uma contusão no braço no início do campeonato, o Jefferson Aparecido Siqueira, e ele teve um tratamento nos melhores hospitais da cidade. Ah, mas isso é obrigação do clube, foi um acidente de trabalho, eu podia levar ele para a rede pública, que tem uma qualidade de atendimento, mas levamos para um hospital particular, fizemos o melhor tratamento e isso fizemos com todos os jogadores que tiveram problemas durante todo esse período. Exames médicos, internações, atendimento em pronto-socorro. Todos os jogadores que tiveram problema foram para os melhores hospitais da cidade, hospitais particulares, gerando despesa para o clube. Favor nosso? Não, obrigação, mas condição que foi dada e condição que foi cumprida, ok? As finanças do motoclube, esse é um outro ponto importante. Todo mundo sabe que o moto é um clube que tem uma diversidade de contas. Então eu já dei uma entrevista, por exemplo, na última segunda-feira numa rádio, e falei que nesse campeonato a gente gastou em torno de R$800 mil. Ah, então o moto é um clube rico? Não. Nós fomos buscar esse recurso com patrocinadores, com apoio do governo, com as rendas dos jogos, com o sócio torcedor. Então foi daí que nós tivemos condições de pagar essa conta. E agora nós estamos correndo atrás dos recursos para o Campeonato Brasileiro, lembrando que já temos uma parte. Aí eu ouço na rádio algumas pessoas dizerem: ah, o dinheiro do moto acabou, o moto não vai ter condições. Ou seja, é o que eu falei antes, existem pessoas que querem ver a derrota do moto. E o torcedor do moto tem que ter cuidado para não se deixar manipular por isso, que o poder da informação é muito forte. Foi inclusive chamado de covarde pela forma como eu dispensei o Rodrigo Ramos por WhatsApp. Hoje 99% das comunicações das pessoas são por WhatsApp. A dispensa dele foi pelo WhatsApp? Foi. Como a gente contratou todos os jogadores até agora pelo WhatsApp.
O Marcos Paulo foi embora, eu não recebi nenhum WhatsApp dele para dizer que ia embora. Fiquei magoadinho por causa disso? Não, normal. Isso é do futebol. Agora, o apelo, a covardia de acusar as pessoas, isso aí eu não admito. Querer jogar meu nome na lama por interesses pessoais, isso eu não vou admitir. Já vieram, inclusive, colocar em questão, fazer insinuações de que a questão da gente ter tirado o Rodrigo era pela questão de política. Primeiro, qual é o problema de uma pessoa ser candidata? Se eu quiser ser candidato, eu posso? Posso. Eu sou eleitor, eu tenho filiação partidária e qualquer pessoa nessas condições pode ser candidato. Agora, qual era a situação de tirar Rodrigo do modo por causa de política? Ele ia ser candidato, o Rodrigo? Ele foi para a rede social dizer que não. Então, qual era a relação com isso? Se ele não fosse candidato, ou se ele não for candidato, ou se ele não fosse candidato jogando pelo modo, para que eu ia tirar ele? Pelo contrário, se o clamor da torcida era que ele estivesse no moto, eu seria burro de ter aquela questão política de rixa e tirar ele do moto, ao contrário, ia deixar ele aqui para poder atrair mais votos para mim, né? Então, o torcedor, na verdade, não são torcedores do moto, são algumas pessoas medíocres que fazem esse tipo de pensamento para tentar minar o nosso trabalho, mas vocês não vão conseguir. Vocês tentaram fazer isso durante o estadual. O que vocês deram para a gente? O título. Então, eu peço a vocês, continuem fazendo isso. Continue tentando minar o nosso trabalho. Continue falando mal. Vão para os grupos do WhatsApp. Detone o nosso trabalho. Vão para a internet. Vão para os blogs. Falem mal. Que essa energia que vocês estão mandando para a gente a cada dia para trabalhar ainda mais. Pode ter certeza disso. Então, com relação às dívidas do clube, o Moto hoje, junto ao governo federal, tem em torno de 2,5 milhões de dívidas. Dívidas relacionadas a INSS e FGTS. Além disso, nós temos aí um volume que eu sinceramente ainda não sei informar, porque não conseguimos fechar esse levantamento de dívidas trabalhistas. Jogadores que já passaram pelo Moto há muito tempo, jogadores que já passaram pelo Moto recentemente. Alguns nós estamos quitando essas dívidas, como por exemplo o Felipe Dias, que é um jogador que tem crédito do ano passado e nós pagamos o salário dele e parcelamos essa dívida agora. O Diego Renan, o Cléo, são jogadores que estão nessa situação. Jogadores que já saíram, não fizemos parcelamento ainda e ainda vamos fazer de situações anteriores. Temos débito, por exemplo, da moradia dos jogadores no ano passado, que nós vamos fazer um parcelamento que tem um débito de R$30 mil. Fora outras questões trabalhistas que tramitam na justiça e que nosso corpo jurídico cuida disso aí. Recentemente conseguimos abrir a conta para receber os créditos da Time Mania. Esse é um dinheiro que o Moto não pode mexer. Então lá já caiu mais de R$500 mil da última vez que eu vi. E essa informação, antes de você ir para algum veículo de comunicação falar bobagem, ouça para não falar bobagem. Já caiu na conta da Time Mania do Moto mais de R$500 mil. Só que esse dinheiro a gente não pode mexer. Esse dinheiro é utilizado para quitar débitos do FGTS, a própria Caixa faz esse estorno do valor, e caso a Justiça bloqueie algum valor, esse crédito vai para débitos trabalhistas, como foi feito recentemente. Nessa conta, a Justiça do Trabalho bloqueou lá 107 mil e fez o pagamento de uma ação judicial no valor que o Moto devia para um jogador que já esteve no Moto, um funcionário que faleceu. Então, os seus familiares receberam esse valor. Então, essa é a situação de dívidas. Com relação às dívidas com relação à União, nós contratamos uma contadora de um time de São Paulo. Por que vocês foram buscar um time de São Paulo, uma contadora de lá? Porque aqui nós temos profissionais competentes, mas ainda sem um know-how de tratar do Profut, que é o Programa de Recuperação Fiscal. E nesse time de São Paulo, que tem um porte parecido com o Moto, ela fez a adesão, eles fizeram a adesão, então ela já tem todo o know-how do Profut. Então eu estou em contato contínuo com ela, ela já preparou toda a documentação, demos entrada e já fizemos a adesão do Profut. Programa, inclusive, que vai exigir que nós alteremos o estatuto do clube, que coloque a responsabilidade, inclusive criminal, daquela pessoa que geriu o clube de forma temerária, chamada pela lei, e também limite de necessidade de prestação de contas no site, portal da transparência, uma série de coisas. Então, nem que nós não queiramos ser transparentes, a lei do Profut nos exige isso. Então, é isso que eu tinha que falar com relação às dívidas do clube, e a gente está evitando gerar novas dívidas, daí o nosso saneamento na montagem do elenco. Agora vamos passar para outros aspectos, né? Um aspecto relacionado à montagem com o elenco da Série D. Vejo que a torcida motense está passando por um momento de ansiedade, uma vontade de ver um time forte, todos nós temos essa vontade. Aí me perguntam, mas por que da demora, por que do atraso?
Nós tivemos um atraso no campeonato estadual. O campeonato estadual era para ter acabado, como eu falei antes, dia 26 de abril, no máximo no dia 8 de maio. Ele só acabou no dia 18 de maio. Nós precisaríamos do descanso, nós precisávamos do respiro financeiro e do planejamento para as contratações. Iniciamos o treinamento agora. Então eu vejo muita bobagem ser dita no sentido de que nós só temos 10 dias. Boa parte do elenco que está aí é o elenco que treinou durante todo o estadual. Se fala, por exemplo, de não manutenção da base do time. Na minha concepção, um time de futebol tem 11 titulares. Desses 11 titulares, 6 renovaram o contrato. Aí já disseram assim, são jogadores caseiros, qual é o problema? O Diego Renan, por exemplo, para mim foi o melhor lateral do campeonato. O Felipe Dias renovou o contrato, está chegando, foi o melhor meio-campo. Nós tivemos aí o zagueiro Anderson, que é uma revelação, que foi um dos melhores zagueiros do campeonato. E aí a gente pode ir citando vários outros que têm sua posição no time. Tem o Gabriel, um atacante que chegou sob dúvidas e depois todo mundo queria que ele jogasse. Além desses 6 titulares, nós temos 4 reservas que entravam com frequência. Então só aqui nós já temos 10 jogadores de 11. Então o problema é que os jogadores são da casa, eu valorizo o jogador maranhense. Nós temos vários jogadores maranhenses no nosso elenco, ganhando salários compatíveis com o que nós podemos pagar e com aquilo que eles merecem. Então acho que antes das críticas é preciso analisar. Acho que existe muita crítica irresponsável por parte de algumas pessoas e pior, que se é do torcedor que está movido pela paixão, pela preocupação, tudo sem problema. Agora, de pessoas que conhecem o futebol, ou acham que conhecem, ou pessoas que já estiveram dentro de um clube de futebol, esses deveriam ter mais responsabilidade antes de criticar. Porque já passaram por situações na pele, muitos já jogaram moto na situação negativa, com rebaixamento, por exemplo. Então, falta responsabilidade. E essa responsabilidade a gente tem. Então, o planejamento para a Série D, primeiro, passa pelo lado financeiro. Hoje nós temos algumas cotas de patrocínio que são menores do que do campeonato estadual. No campeonato estadual nós tivemos o apoio do governo do estado, apoio essencial, nós tivemos apoio de patrocinadores e tivemos uma cota de televisão da federação. Então, até agora no Campeonato Brasileiro nós não temos cota de televisão. Vários times no Brasil estão baixando sua folha de pagamento para jogar a Série D. Nós conversamos recentemente com um técnico de um time da Série C, que é conhecido nosso, e batendo um papo, ele disse, vocês estão pagando um salário aí que, por exemplo, vários outros times, como o do Ceará, por exemplo, não pagam isso. Então, a gente tem que ter uma consciência financeira do modo. Nós entramos com um projeto junto ao governo do estado, estamos esperando a resposta, tenho certeza que esse projeto sairá, mas nós não sabemos a data. Então, a gente não pode comprometer algo que a gente não vai cumprir depois. Nós entramos aqui com o compromisso de cumprir nossas obrigações e estamos fazendo isso. E as que ainda não cumprimos, nós estamos deixando isso bem claro e vamos cumprir. Agora, eu não posso ser irresponsável de contratar uma série de jogadores, prometer salários absurdos e depois não cumprir. Disso chega a gente ouvir essas notícias do modo. Então, o nosso esforço é todo nesse sentido. Então, as contratações estão sendo feitas, eu sei que a ansiedade é grande, os jogadores chegaram ontem, chegam hoje, chegam até domingo. Então, acho que o torcedor do modo tem que ter um pouquinho mais de paciência, tem que estar junto com a gente. Nós estamos nos dedicando aqui todos os dias pelo Motoclube, então a gente tem que ter essa preocupação. Porque quanto mais a gente ajudar a criticar, a rebater, a dar efervescência para aqueles que querem ver a nossa derrota, nós sim nós estaremos derrotados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, de tanto de pessoas que se dizem ligadas ao moto, mas querem ver o moto no fundo do poço. E o torcedor não pode compactuar com isso. Tem que ter essa preocupação. E por isso que eu estou vindo aqui prestar esses esclarecimentos. E o torcedor do moto pode ter certeza. Do mesmo jeito que eu falei que a gente ia ser campeão maranhense, o torcedor pode ter certeza que a gente vai ter o acesso para a Série C. Isso eu tenho plena convicção. Certo? Vamos ao próximo ponto. Com relação à renovação de contrato de jogadores que fizeram parte do estadual para o Campeonato Brasileiro. A gente ouve falar que o Moto não renovou com os principais jogadores, que não manteve a base. Com relação à manutenção da base, eu já falei na parte anterior, né? Que a gente tem vários jogadores que estão no elenco e que foram campeões e eram titulares no Campeonato Estadual. Com relação àqueles que não renovaram, eu particularmente não considero nenhum jogador que foi campeão no estadual fora de série. São jogadores de muita qualidade, jogadores que ajudaram muito a gente e que ajudou muito no Moto foi o grupo que foi formado, o grupo de jogadores. Mas penso que todo grupo precisa passar por algumas reformulações. Alguns jogadores não quiseram ficar, como por exemplo o Marcos Paulo. O Marcos Paulo não nos procurou para renovação, nós procuramos ele disse que queria renovar só até o final do campeonato.
Fizemos dessa forma, respeitando o atleta. Terminou o campeonato, ele foi embora. Quando ele já entrou em contato comigo, foi para pedir a rescisão, que ele assinar contra o time, e assim foi feito, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de rusga e nenhum tipo de reclamação da nossa parte, porque ele não fez contato. O atleta tem que buscar o que é melhor para ele e o clube tem que buscar o que é melhor para si. Então isso sem problema nenhum. Tivemos jogadores que não ficaram por quê? Uns por questão física, por exemplo. Jogadores que vieram de outros clubes com uma sequência de lesões. Mesmo assim, na hora da contratação nós fomos contestados, mas apostamos no atleta, teve problemas de lesões aqui, foi tratado e conseguiu jogar, mesmo com algumas situações. Então a gente entendeu que não era mais o caso de permanecer no ponto, até porque é um campeonato de tiro curto e uma lesão vai gerar um problema para a gente que acabar não solucionando a necessidade dentro do campo. Outros jogadores tiveram problema técnico, né? O treinador, a comissão técnica entendeu que pode suprir por outras peças, isso é normal em qualquer time de futebol do Brasil e do mundo. Teve outros jogadores que tiveram problemas extracampo, como eu já falei anteriormente, que o comportamento extracampo não era o adequado. Todos os jogadores, quando chegaram aqui, receberam um manual de conduta de situações que deveriam obedecer dentro do moto, e vários não cumpriram isso. A gente vê aí muito torcedor motense ao longo dos anos reclamando falta de pulso da diretoria, jogador que bate boca, jogador que faz isso e aquilo. Então, até para tentar inibir isso, a gente fez esse manual de conduta. Muitos jogadores não cumpriu, não exteriorizamos isso de forma nenhuma, mas a gente procurou o quê? Para preservar o clube, não exteriorizamos, mas dentro ou tomamos nossas medidas ou esperamos o campeonato acabar e não fazer renovação. Vou dar um exemplo para vocês do atleta que também vai em rede social fazer compartilhamento e reclamação de atraso. O atleta Marcos Vinícius, que é o conhecido como Tete, que compartilhou essas situações, e ele, naquela parada do campeonato, pegou um avião e foi embora para o Tocantins, passar uns dias lá. Alegou que tinha autorização do treinador, e eu falei para ele que o empregador dele não era o treinador, era o clube. E nós estávamos na condição de presidente do clube. Então ele tinha que comunicar a nós. Eu fui saber como essa viagem dele, através de um torcedor do moto que trabalha no aeroporto. Essa é a forma correta? Então é esse o atleta que todo mundo faz aquela situação de deve voltar. Esse atleta tem compromisso com o clube. Quem entra em campo, pessoal, e faz o seu papel, que joga a bola, é o jogador de futebol. Então quem aparece dentro do campo é que a torcida vê. Rede social hoje, todo mundo faz a sua zoada, faz o seu barulho, e todo mundo vai bater palma, mas aqui no bastidor, quem sabe somos nós. Então, se o torcedor do moto não está sabendo de alguma situação, é porque nós temos ética de não exteriorizar isso aí, mas as medidas aqui dentro são tomadas. E se o torcedor do moto vê uma situação que um atleta não fica, saiba que o motivo existe. Saiba que o motivo existe. E o torcedor tem que acreditar em quem ama o moto, quem gosta do moto e quem praticamente dá a vida pelo moto. Não pode ficar acreditando em situações de quem está de passagem, como muitos estão. Nós temos jogadores que são patrimônio nosso, tá? Mas jogadores que estão aqui de passagem, e muitos sem compromisso, muitos com compromisso, mas muitos sem compromisso. Isso o torcedor tem que ter cuidado, porque eles vão embora. Muitos dão sua contribuição, fazem o seu papel, conquistam o título e seguem sua vida, como acabei de citar o exemplo do Marcos Paulo, que foi um atleta nesse sentido. Mas muitos outros não. Então o torcedor tem que aprender. Muitos torcedores, também não são todos, que quem gosta do moto é quem trabalha pelo moto, quem paga seu ingresso, quem é sócio torcedor, quem apoia. Quem joga, ele pode até criar uma simpatia, mas ele é profissional. E o profissional ele tem que ter compromisso dentro e fora de campo, e é isso que a gente exige de cada jogador. Então é isso que eu gostaria de deixar claro com relação a algumas renovações que não aconteceram. E muitos jogadores também, para deixar bem claro, que não renovaram, não tinham problemas físicos, não tinham problemas técnicos, não tinham problema extracampo. Foi meramente por opção, né, de pensar em outras peças para trazer para o lugar, e a gente agradece todos esses jogadores que passaram por aqui e pelo papel desempenhado, e desejamos todo sucesso em outros clubes que venham jogar.